Olá, mais uma vez, dando prosseguimento à nossa leitura do livro O Caminho do Discipulado. Na última gravação, nós entramos no capítulo 2. Ainda temos pela frente, para terminar este capítulo, umas 14 páginas, mais ou menos. Eu acredito que não terminaremos esse capítulo hoje. Então, vamos pegar um pedacinho do final onde a gente parou. Ok? Vamos lá. Mais uma coisa. Caso vocês tenham alguma observação sobre a velocidade com que eu faço a leitura ou qualquer outra coisa, eu aceito e agradeço muito sugestões e críticas construtivas, que eu possa melhorar, essa condição de leitura para todos vocês, tá bom? Muito obrigada por me permitirem servir. Obrigada. Então, vou continuar, pegar a última frase, o finalzinho do último parágrafo da leitura anterior. Dizemos assim, que este homem tem reta vontade e que não é joguete das circunstâncias, nem obedece aos impulsos, não sendo como um navio arrastado pela correnteza ou sacudido pelos ventos, mas que se pode comparar ao navio governado por um piloto experiente, consciente do seu dever, que utiliza ventos e correntes para obter o rumo que lhe convém, servindo-se do leme da vontade para que o navio navegue em direção determinada. A diferença entre uma vontade enérgica e outra fraca indica o grau de desenvolvimento individual, pois à medida que o homem avança em seu caminho, é tanto mais capaz de dirigir do interior de todas as suas ações. Recordo-me que Helena Blavatsky, em um dos seus artigos sobre a individualidade, disse que se podia conhecer sua existência no homem e sua ausência no animal, observando o modo como se comportam um e outro em certas circunstâncias. Se tomarmos certo número de animais selvagens, colocando-os em presença de circunstâncias idênticas, veremos seguir todos a mesma linha geral de conduta. Sua maneira de agir é determinada pelas circunstâncias no meio das quais eles se acham. Cada um não procura agir de modo a modificar essas circunstâncias, pois agem todos da mesma forma. Conhecendo-se a índole do animal e as circunstâncias em que ele está colocado, podeis deduzir a maneira de agir de toda a sua espécie. Isto denota a ausência de individualidade. Mas se tomarmos certo número de homens, não poderemos assegurar de antemão que todos agirão da mesma maneira em igualdade de circunstâncias. Porque conforme o desenvolvimento do indivíduo, assim variará a sua conduta, embora sejam as mesmas circunstâncias. Cada indivíduo é diferente dos demais e, por isso, age diferentemente. Tem vontade própria, o que lhe permite escolher ao seu sabor. O homem abúlico tem menos individualidade, está menos desenvolvido e não se adianta muito no caminho da evolução. Admitido isto, suponho que o homem tenha adquirido o autodomínio na vida ordinária e tenha fortificado sua vontade. Podemos, então, dar novo passo no domínio da natureza inferior pela superior e conhecer algo do poder criador do pensamento, isto é, mais do que o pensamento é para o homem vulgar,
pois que requer certos conhecimentos filosóficos. Se estudou, por exemplo, as principais obras dos filósofos hindus, aprendeu nelas o que intelectualmente se entende por poder criador do pensamento e perceberá que há mais alguma coisa por trás do que se chama a mente. Porque se o pensamento tem força criadora, se o homem pode gerar pensamentos por meio da mente, deve haver alguma coisa que os gere e que está oculta por trás da mente, da qual brotam os pensamentos. A existência deste poder ou força criadora do pensamento, por cujo intermédio é o homem capaz de disciplinar e influir em sua mente e nas alheias, é quanto basta para provar que há qualquer coisa além do mental superior a ele, embora ele inseparável, valendo-se dele como um instrumento. Estas reflexões infundem no estudante que se esforça na compreensão do seu próprio ser a ideia da dificuldade em dominar a mente, pois os pensamentos brotam dela espontâneos, sem que ele os excite ou provoque, e muitos deles são contrários à sua vontade. Invadem sua mente toda espécie de quimeras e fantasias que o repugnam, embora sinta-se incapaz de repeli-los. É forçado a aceitar pensamentos que prevalecem em sua mente e não estão sujeitos à sua autoridade. Então pergunta: de onde vêm esses pensamentos? Como agem eles? Como dominá-los? Pouco a pouco, aprende que muitos pensamentos que invadem sua mente têm origem no mental dos outros homens e que, em troca, ele também influi nos outros com os pensamentos que produz, donde deduz que a responsabilidade sua depende da natureza dos seus próprios pensamentos, mais do que poderia supor. Imaginava que apenas com a palavra influía nas mentes alheias e que unicamente com o exemplo de suas ações afetava as ações dos demais. Mas agora se vai convencendo que há uma energia invisível emanando do homem que pensa e que vai influir na mente dos outros homens. A ciência moderna nos diz alguma coisa disto e chega às mesmas conclusões, reconhecendo a transmissão do pensamento entre dois cérebros, sem necessidade de palavra escrita ou falada. Mas também reconhece que no pensamento há alguma coisa de tangível, de observável, parecido a uma vibração que levanta outras vibrações, embora não se ouça palavra alguma. A ciência descobriu que o pensamento pode transmitir-se silenciosamente de uma a outra pessoa sem comunicação externa, ou, como disse o professor Lodge, sem meios materiais, físicos, diríamos nós, de comunicação. Sendo assim, todos nós estamos nos afetando mutuamente por meio do pensamento, sem recorrer à palavra ou à ação. O pensamento que geramos irradia-se para afetar as mentes alheias, como também os pensamentos dos outros influem em nossa mente. Assim, compreendemos que a imensa maioria dos homens pensa muito pouco por si mesma, embora lhe pareçam pensamentos próprios os que recebe de estranhos. Na realidade, o mental dos homens assemelha-se muito a uma hospedaria em que os viajantes se detêm por uma noite.
Os pensamentos entram e saem sem que para isso influa grande coisa. Os pensamentos entram e saem sem que para isto influa grande coisa o homem que os recebe. Os hospeda e em seguida os despede. Mas nós devemos pensar deliberadamente, com o fim de executar o nosso pensamento, transformando-o em ação. Por que é tão valiosa esta disciplina mental que regula e refreia o pensamento e expulsa os pensamentos estranhos? Por que deve ser esta uma condição do discipulado? Porque, quando o homem se converte em discípulo, seus pensamentos são muito mais poderosos. Cresce e se robustece sua individualidade até o ponto em que seus pensamentos adquirem enorme vitalidade e energia para influir na mente dos homens do mundo. Com o pensamento, pode-se matar ou curar um homem de uma enfermidade. Com o pensamento, é possível influir em uma multidão ou criar uma ilusão visível que engane e desencaminhe aos que candidamente a vejam. Tornando-se assim tão poderoso o pensamento à medida que a individualidade cresce e como a qualidade de discípulo exige o rápido crescimento da individualidade em proporções tais que o homem consegue fazer, no decurso de várias vidas, o que sem esta qualidade não executaria, senão em milhares de anos. É necessário, antes que este acréscimo de poder seja posto ao seu alcance, que ele aprenda a exercer um domínio sobre seus pensamentos. Aprenda a reprimir tudo de mal. Aprenda a não dar asilo senão ao que for puro, benfazejo e útil. O controle do mental pelo ego foi imposto como condição do discipulado, porque antes que o homem possa possuir o suplemento de poder que o ensinamento do guru instrutor confere, é indispensável que ele se torne senhor do instrumento que produz os pensamentos, a fim de que este não faça senão o que ele resolveu, e nada execute sem o seu consentimento. Sei que para muitos parecerá difícil a questão que vamos considerar e por isso perguntam: que é esta individualidade sempre crescente que desenvolve o poder da vontade e adquire domínio mental e que, não sendo a mente, é conduto superior à mente? Permiti que me sirva de uma imagem tomada à vida do mundo para vos ajudar a compreender como nasce a individualidade e como se desenvolve. Admitamos que entreis em uma atmosfera saturada de vapor d'água, bastante quente para que esse vapor fique em suspensão, invisível, e o ambiente vos pareça vazio. Direis que nada, senão o ar, há naquela atmosfera. Mas se um químico toma um pouco deste ar saturado de vapor de água e o esfria gradualmente, ver-se-á um leve nevoeiro ir se adensando pouco a pouco, até que apareçam algumas gotas de água onde momentos antes nada se percebia. Esta imagem pode servir-nos para explicar a formação da individualidade, do seio desse invisível ser, o Ser Supremo, que é o único de onde tudo emana. Surge uma tênue neblina que se separa do diáfano vapor circundante e pouco a pouco vai condensando-se até resolver-se na gota individual
a que consideramos como unidade. Do todo, procede o separado e distinto, que, embora uno em natureza e essência com o todo, está isolado por suas condições e qualidades, e fica assim individualizado. A alma individual do homem emana desta maneira do único ego e cresce todos os dias em experiência. Ela se desenvolve à medida que vence centenas de renascimentos no mundo, vida após vida, sofrimento após sofrimento. E o mental não é senão uma leve atuação, um modesto rebento no mundo da matéria. Assim como a ameba, para alimentar-se, projeta uma porção do seu corpo e depois de agarrar a partícula nutritiva, retrai outra vez a parte que contém o alimento com o qual se nutre. Assim também a individualidade projeta no mundo físico um pequeno fragmento de si mesma, para adquirir experiências à semelhança de alimentos, para em seguida reabsorvê-la na chamada morte. E desse modo assimilar esta experiência que vai alimentar seu crescimento. A mente é a fração da individualidade que mergulha no mundo físico, mas a consciência individual é maior que a mente, superior ao intelecto. Todas as experiências adquiridas pelo homem no passado estão guardadas na consciência. Todo conhecimento que foi assimilado abriga-se na consciência causal, que é o homem verdadeiro. Ao nascer, lançamos uma insignificante parte de nossa individualidade, de modo a poder acumular novas experiências que aumentem esta individualidade. E em cada vida, a consciência total procura influir nesta porção do seu ser, que vive sumida no mundo físico. O que chamamos, entre aspas, voz da consciência, é o ego superior que fala ao inferior, no propósito de guiá-lo em sua ignorância, com a sabedoria que vida após vida vai adquirindo. Mas uma dificuldade surge com relação à mente inferior. Recordemos do que Arjuna diz a Sri Krishna ao falar da mente inferior. Porque a mente é a verdade inquieta, ó Krishna. É impetuosa, violenta, de sujeição rebelde. Eu julgo tão difícil dominá-la como o vento. Na verdade, é assim, e todos sabemos que é tão difícil dominá-la como o vento. Quem se esforça em disciplinar a mente sabe quão inquieta, impetuosa e violenta ela é e quanto custa subjugá-la. Mas o Senhor bendito responde a Arjuna, abre aspas, sem dúvida, Manas é turbulento e difícil de dominar, ó guerreiro poderoso. Mas para subjugá-la, bastam um esforço constante e a ausência de desejo. Fecha aspas. Não há outro meio. A prática constante. Ninguém pode fazer isto por outrem. Nenhum mestre pode executá-la pelo discípulo. Cabe a cada um realizá-la, e não será possível encontrar um mestre sem isto. É inútil procurá-lo se não seguirmos o caminho traçado por todos os grandes mestres, caminho que leva aos seus pés. Vimos que Sri Krishna, o poderoso mestre, o Avatar, como expõe o que se há de fazer,
e diz como se poderá fazer. E quando um avatar diz que se pode realizar, dá a entender que poderá cumprir quem o queira, porque sabe até onde chegam as forças dos homens postos no mundo por ele. E se empenha, sua divina palavra. Desculpa, isso é uma interrogação. E se empenha em sua divina palavra de que é possível a vitória, nos atreveremos a dizer que se não se pode fazer e assim desmentir o Deus? Krishna diz que se consegue dominar a mente por constante prática. Isto é, que na vida diária, nos negócios mundanos, começaremos a refrear a turbulenta mente, sujeitando-a à nossa vontade. Quem procura pensar fixamente durante um momento, notará que todos os demais pensamentos se desvanecem e assim pode focalizar a questão no ponto desejado. Assim, escolha-se um assunto e pense firmemente nele, concentrando completamente e sem interrupção. Para esta disciplina mental, tem os hindus a imensa vantagem das tradições da raça, a herança física e a educação durante a infância e a juventude, que os acostumam a disciplinar a mente. Esta disciplina é, para um ocidental, muito mais difícil, porque nada a ensina na Europa nem na América, nem forma parte, como no Oriente, da educação religiosa, o que leva as pessoas a borboletearem de um assunto para o outro. O costume de ler jornal, às vezes 3 ou 4 por dia, é uma das mais graves dificuldades contra a disciplina mental. O leitor passa velozmente de um a outro assunto e enche a cabeça com uma multidão de telegramas que fazem turbilhonar a mente da Inglaterra à França, à Espanha, a Kamchatka, à Nova Zelândia, aos Estados Unidos, passando por todos os países da Europa. Em seguida, vem outra espécie de notícias. As declarações dos políticos, as idas e vindas dos personagens importantes, as crônicas dos teatros e esportes, os sucessos do dia anterior. Ninguém percebe o mal que acarreta o consumo das energias mentais nestas frívolas matérias. E há quem leia cada dia meia dúzia de jornais, desperdiçando diariamente suas forças mentais, acostumando-se a diluí-las de modo que se tornam incapazes de concentrá-las num ponto fixo. Acima de tudo, assim perde-se um tempo precioso que estaria melhor empregado em valiosas ocupações. Vou fazer só uma parte, porque nessa época nós não tínhamos, os recursos tecnológicos, a internet. Então, quando eu li agora ela falando sobre jornais, me veio à mente todo esse turbilhão de informações pelas quais a gente passa, e as crianças também, através da internet. Muito conteúdo importante, bom, que nos ajuda a crescer e a conhecer coisas, mas muito conteúdo também perigoso. Então, vou continuar só mais um pouquinho, tá bom? Não quero com isto dizer que o homem do mundo deve ignorar o que no mundo ocorre, mas basta ler um só jornal para inteirar-se das notícias de maior interesse. E quem sabe ler este único jornal não levará muito tempo para ficar ao corrente de todos os sucessos e fatos de principal importância que assinalam a marcha diária do mundo.
a fim de vencer esta propensão moderna em desperdiçar o pensamento, convém acostumar-se a concentrar cada dia, durante um pequeno espaço de tempo, a atenção em determinado assunto. E para isto nada mais a propósito do que a leitura habitual e diária de algumas páginas de um livro que trate das mais graves questões da vida, como preferência às espirituais, fixando a mente na leitura sem conseguir que dela se desvie. Em caso de involuntária distração, é preciso voltar de novo ao mesmo ponto que se estava lendo e repetir a leitura para disciplinar a mente, até que pela perseverança no exercício fique completamente dominada e siga o caminho traçado pela vontade. Mesmo para os assuntos deste mundo, esta disciplina confere grandes vantagens, pois o homem é capaz de pôr seus 5 sentidos e fixar a atenção no que faz, tendo maiores probabilidades de êxito que o distraído e o descuidado, de modo que o domínio da mente não só lhe servirá de preparação à mais alta vida que o espera, como também é mais bem-sucedido nas coisas deste mundo. A constante prática da disciplina nos assuntos mundanos conduz pouco a pouco ao domínio da mente, que é uma das condições do discipulado. Quando se consegue este domínio, não será difícil dar um novo passo e aprender o exercício da meditação, exercício que consiste em concentrar e fixar a mente sobre um só pensamento, deliberadamente e de maneira regular. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente continua esse capítulo. Agradeço por estarmos juntos mais uma vez. Namaskar.